o Internacional ele, né, assimilou o seu campeonato. Eu acho que isso aí é justo, cara. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Em qual momento, depois do último jogo do Inter, que já faz bastante tempo, vocês imaginaram que o campeonato do Inter fosse outro, que não esse? Mas o Inter não me parecia que deixava claro isso, pelo amor de Deus, gente. O Internacional... nós estamos torcendo para o G6 virar G7, virar G8, porque se virar G8, quem sabe o Inter... Não dá. O Inter tem um foco que é a Libertadores, não vai conseguir focar total no brasileiro, só precisa dar uma atenção maior para ficar uns 7, 8 pontos da zona de rebaixamento. Vamos ser bem franco, Baldasso. E boa parte da imprensa do Rio Grande do Sul faz isso, cada rodada que o Inter joga, o que é dito? E não é dito aqui no Donos da Bola, é dito nos mais vários veículos. A rodada foi boa pro Inter. Sabe qual é a rodada boa pro Inter? Não é quando os de cima perderam, é quando os de baixo perderam. O Santos tropeçou, o Cuiabá perdeu, o Goiás também. Esta é a rodada boa pro Inter. Isso dá o tom. Se o Inter tivesse na iminência de entrar em G4, a distância pro G4 é mais ou menos como daqui a Lua, G6 ou G8, aí sim, é o Grêmio, é o Fluminense, é o Flamengo, o Botafogo perder, a rodada foi boa. Não, pro Inter hoje é bom que os de cima vençam os de baixo. Meneghetti, o balizador da zona de rebaixamento hoje é o Santos. É o primeiro time de cima para baixo na zona de rebaixamento. Tem 5 pontos a menos que o Inter. O Santos joga com o Cruzeiro em casa nessa rodada. Deve ganhar o jogo. Não dá para brincar, velho. Não dá para brincar. Eu só acho que é perigoso o Inter ter elegido, entre aspas, esses 2 jogos como os jogos da recuperação. Mas qual que vão ser? É que assim, o campeonato está acontecendo, né? Ribeiro, não tem outro, o problema né? não é isso. O problema é que esses 2 jogos antecedem jogo que tu tem que estar com a cabeça limpa na Libertadores. Não, e assim, é que pelo menos um deles, eu acho que o Inter ganha hoje, tá? Mas pelo menos um deles é bem difícil, né? Que é o Atlético Paranaense em Curitiba. É que hoje o Internacional né? deve, inclusive, poupar os jogadores. Então... Ô Meneghetti, vamos ter que pedir desculpas aqui, a nossa live tá com acho que começou só agora e tal, pedir desculpas pra galera que tá nos acompanhando, tem agora 7 mil pessoas, a gente teve algum probleminha técnico aí em cima, mas começou só agora a live com 13 minutos de atraso. Muito bem. Muito bem não, né? Errado. Mas enfim, a gente está pedindo desculpas a você que estava aguardando no YouTube. A gente entrou com esse atraso, tivemos um problema de ordem técnica. É o que a gente aqui embaixo está imaginando. Ô Lucas, tem o time do São Paulo aí do Dorival Júnior? Tô com o time de São Paulo aqui, tá, Meneghetti? E não é um time tão reserva assim. Vale lembrar que o São Paulo tem o Flamengo no final de semana, domingo, jogo de ida da final da Copa do Brasil. Mas é um São Paulo sem Rames Rodrigues e Arboleda, porque jogaram ontem pela data FIFA. O Arboleda também estava suspenso. O atacante David, que pertence ao Inter, não pode jogar por questão contratual. O Wellington voltou da seleção brasileira pré-olímpica e fica à disposição. São Paulo do Dorival Júnior, de Rafael no gol. Rafinha, ex-Grêmio na lateral direita, dupla de zaga Alan Franco e Beraldo e Caio Paulista na lateral esquerda. No meio de campo, Pablo Maia, o primeiro volante, Alisson ou Gabriel Neves, uruguaio, a dúvida, Wellington, Rato e Rodrigo Nestor. Na frente, Lucas Moura e Caleri, esse é o time de São Paulo para o jogo aqui no Beira-Rio. Esse ataque, ele quer falar, Diogo, esse ataque aí... Pois é, eu ouvia o Paulo... mistão. Mas é um mistão mais forte, porque é o seguinte, eu estava ouvindo o Paulo do Vale, nosso colega da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Neto do Homem, exatamente. Luciano. Né, Luciano do Vale, para quem não sabe. Detalhe é o seguinte, o São Paulo está há mais tempo sem jogar do que os clubes que pararam na data FIFA. Porque a véspera da data FIFA, o São Paulo tinha um jogo contra o Curitiba que foi adiado. É verdade. Então o São Paulo está há mais tempo sem jogar. Então assim, ele tem que jogar hoje contra o Inter para, de alguma maneira, colocar também seus jogadores em ritmo para a final da Copa do Brasil. Mas a preferência seria não botar. Mas não tem que fazer, né? Porque é obrigado. Isso. Agora, Imagina o São Paulo passar 20 dias jogando pesado esse tempo aí pode fazer o Dorival preservar mais alguém. Pode. E ele perdeu, provavelmente, o Arboleda para a final da Copa do Brasil, né? Que Isso aí dá mais medo. Eu tô quase dizendo o seguinte, Só falta você dizer que o São Paulo vai entregar pro Inter. Não, eu tô quase dizendo que daqui a um pouco o Cudê vai poupar jogador, porque se perde agora, acabou. Não, e tem um detalhe, E aí o cara vai lá e pisa numa pocilga do Beira-Rio. Na linha do Baldasso, embora jogos adiados no Brasil... Pocilga que eu digo poça. Pra adiar o jogo tem que estar assim, tem que o Rio Guaíba entrar no gramado. E hoje é da TV, né? Esse jogo, então Então, assim, mas vamos pensar nisso aí. Do jogo ser transferido pra amanhã. Pro São Paulo fica pior ainda, né? É um dia menos de descanso, né? Claro. O jogo é domingo, às 4 da tarde. Eu vou te no dizer Maracanã. o que fariam, tá? Eles botariam no meio da próxima data FIFA. Fariam isso. Não botariam para amanhã. Mas eu não sei se tem data FIFA mais esse ano. Tem mais duas? Tem mais duas, Tem mais duas ainda? Em outubro tem uma que o Brasil joga contra a Venezuela Tem e uma contra em o Uruguai. outubro e tem uma em novembro. Isso. Bom, mas eu tô falando sério, hein? Numa dessas,
Pro Inter é negócio. Bota o time reserva, não perde nenhum jogador. Imagina o cara tá lá andando, pá. Pode acontecer, o gramado do Beira-Rio, todo mundo sabe que é maravilhoso. Mas tá aí tem a posse. Toma só um pouquinho. Mas o risco aumenta. Você tava, dirigir na chuva ou no seco é o que tá é? falando assim, mais ou menos assim, vou fazer uma figura, tá, Joãozinho? É assim, ó, pega tudo que nós falamos agora de prioridade, foco, coisa, e joga na lata do lixo. Não, mas não é. Claro que é. Vamos Ribeiro. Poupar todo mundo porque tá Ribeiro. chovendo. Então tudo que nós falamos aqui... Tudo na vida é custo-benefício. Onde tu ouviu, Ribeiro, onde tu ouviu alguém dizer que o Campeonato Brasileiro é prioridade? Isso. A prioridade é a Libertadores da América, não é continua prioridade, sendo. mas só um pouquinho. Continua sendo a Libertadores. Nós acabamos de concordar, eu acho que sim. O time internacional não tiver um foco no brasileiro, ele não vai conseguir Meu as querido, vitórias. se o Alan Patrick, no aquecimento para o jogo de hoje, sentir uma dorzinha do lado do joelho, Tá fora. ele tem que ser pego ele no colo, leva ele para casa, Plástico coloca ele no bolha. plástico bolha, né? E cuida dele. A prioridade é a Libertadores. Tá, mas assim não vai ganhar do São Paulo, né? O que a gente, Assim o que não a vai ganhar do gente São Paulo. pede é um pouco mais de fome no Campeonato Brasileiro, daqueles que estão em campo. Eu repito, aquele jogo contra o Goiás, para mim, no primeiro tempo, que o Inter teve amplo domínio e não era agressivo, faltou fome. É isso que falta o Internacional. Mas, né, com esse medinho aí, não ganha de São Paulo. Mas, Inclusive, eu Meneghete, já tudo sei, é né, o custo-benefício. Paulo Não, tá bem. Tudo é custo-benefício. Tá bem. Tu vai jogar um jogo normal contra o São Paulo, tipo, ó, beleza, vamos jogar um joguinho aqui no Beira-Rio, tá bom, vamos lá. Gramado encharcado. Chance do cara torcer o tornozelo. De Tá pesado. chovendo, né? Chove, é ruim jogar na chuva, né? Jogar na chuva é ruim, tem os pingos, eles caem do céu normalmente, né? Uma coisa horrorosa. Jogar em gramado molhado, ai, não pode jogar em gramado molhado, ai, tá chovendo, aí vai que pega uma gripe. Não. Vai que o jogador pega um resfriado, tem que começar a espirrar aí não pode jogar contra o Fluminense, né? Tá certo, é isso aí. Não joga, então não joga. Sabe por que o Inter tá nessa situação de ter que colocar titular? Os titulares que sobraram, né? Aqueles que não estão no DM, porque o Internacional fez um campeonato cambaleando. Tudo é O Inter custo-benefício. o Inter tá Abaixo do colhendo medíocre. frutos da sua inconsequência. Tá, mas assim, ó, vamos lá. Se o jogo contra o Fluminense fosse hoje, na Libertadores, o Vitão e o Johnny jogariam o jogo. Eles não estão jogando porque é um campeonato brasileiro que é Exatamente. segundo plano. Tudo bem, estão meu. sendo Mas preservados. tudo é custo-benefício. Eu vou te dar um exemplo Peraí, prático da nossa profissão. Que o Cuidado, Ribeiro. calma, o Ribeiro. calma, O Ribeiro. Não quer guardar e falar fora do ar. Não, segura um mês. usa mais eu, Segura por mais um exemplo. mês. Não, usa. Usa Segura outro, mais um usa mês. outro, usa o O Baldasso. Ribeiro como chefe, o Ribeiro enquanto chefe, o Meneghete também, vou falar agora, já que não. não é O mais chefe. JB, vamos falar isso aí depois fora do ar. Fora do ar, é melhor. Calma. Vamos adiante. Só que não é, KTO. não, mas não é. KTO é muito mais importante que É, KTO. Não, mas não é, eu JB. sei, mas é que assim, ó, eu vou dar um exemplo prático nosso. Lembra? Repórter, não, eu sei, tá. eu sei do convidado. Mas assim, ó, um exemplo prático nosso da reportagem de todas as rádios. Ah, tá. Chove. Os caras botam os repórteres na beira do gramado, atrás da goleira. De bota. De bota, os caras encharcados. Aí tu fica com papel, todo mundo faz um papelzinho ali, anotando as escalações. Aí molha, aí tu não enxerga nada. Meu, por que tu não sobe o cara e deixa na cabine e faz que nem jogo da Comebol, que todo mundo tem que fazer na cabine? isso. Não vai, o cara não precisa, se não tem necessidade dele se molhar, dele passar, isso- não precisa ir lá, ficar lá passando frio. Tu me deu um gancho, tá? Tá bom, bota ele lá em cima. Tu me deu um gancho. Tipo, se tu pode preservar o cara para ele ter uma condição melhor de trabalho, faz. Tu me deu um gancho, eu vou pedir licença a você, telespectador, que quer ouvir um debate esportivo, só para falar muito rapidamente sobre o seguinte aspecto. E eu vou citar a Zona Sul de Porto Alegre e vale para todas as regiões. Hoje pela manhã, na Coronel Marcos, um engarrafamento gigantesco, porque tem uma obra da prefeitura e eu sei que a prefeitura tem que fazer as obras. E aí tá o caos, meia pista, com água entrando na pista, nenhum agente da EPTC para ajudar, para colaborar, para orientar. Eu entendo o papel da EPTC não apenas multar, não apenas coibir, mas também orientar, colaborar com o trânsito. Aí tu passa na Coronel Marcos, depois de 40 minutos, que tem um trecho ali de 1 quilômetro, aí tu passa, não tem ninguém da EPTC. Tá chovendo, molha, né? É ruim, né, trabalhar na chuva, né? Aí tu anda 800 metros, tem uma marquise, tem 3 fiscais da EPTC ali encolhidinho na chuva, protegidos da chuva. Ah, convenhamos, gente. Aí não Quem é que faz a orientação da EPTC? Isso está acontecendo todos os dias na obra da Coronel Marcos. Cadê os fiscais da EPTC para ajudar no trânsito? Num dia, chove, não, molhar não pode. Aí estão lá escondidinho ali na marquise ali, em frente à lavanderia. Você sabe do que eu estou falando, ali ficam ali escondidinho. Ficam 3 ali. Aí tu anda mais 100 metros, tem mais 2. Uma outra marquise escondidinha, protegida, chuva, né? Molha, né? É que nem os jogadores do Inter que eles estão tentando me vender a ideia que é perigoso jogar hoje. Ficou ali protegidinho. E lá, o pau d'água caindo, o trânsito, o caos, não tem nenhum. Puxa vida, eu não sei quem é o diretor da EPTC.
Deve ser um profissional muito competente para estar nesse cargo. Então, que haja e que resolva e que ajude. Eles não vão resolver tudo, mas orientar e ajudar. Estou falando da Zona Sul, isso deve valer para um monte de região da cidade. Alô, EPTC. Bom, vamos falar da KTO? Pode ser agora? Na saída lá de casa tem um beco que eu já te falei, sempre trava. Lembra que eu disse assim, ó, o meu problema às vezes é o atraso que sempre trava. Aí hoje não está funcionando nenhum semáforo. Cara, andou que era uma beleza. Quase que eu liguei para PTZ, tira tudo, todo mundo andou. KTO.com é a nossa casa de apostas, cupom promocional Donos TV dá a vocês uma bonificação, uma reaplicação na largada de 20%. Vai na KTO para brincar e para se divertir. Eles vão palpitar, mas eu vou dar o resultado do jogo. O resultado do jogo é este, anota, joga na KTO e tu tem a garantia de que pelo menos tu vai te divertir. Você vai ganhar 0 a 0. Aí eu não sei. Internacional 1, São Paulo 0 é o que vai acontecer hoje à noite no Beira-Rio, Baldasso. Igual, 1-0, gol de Luca. Bom, seria bom. Diogo Rossi, Se fosse com o teu contra- entusiasmo e a força pelo futebol gaúcho. Se fosse assim, um adversário, né, que soubesse enfrentar o Internacional, não fosse aquele que sempre entrega as cordas, 2-1 pro Inter hoje, eu acho. Ah, né? Largou a secação. Porque assim, Entregou as fichas. fosse um adversário Se que foi enfrenta- o boi com as cordas, se tudo mais. fosse um adversário, Isso é um moderaço. fosse um adversário que soubesse enfrentar o Inter, não fosse um adversário que tradicionalmente entrega pro Inter, 2-1. Vai ser uma mágoa com o São Paulo sair de 2 Libertadores da América Quer e ligar outras pro Rogério coisas. Ceni, assim, falar alguma coisa Ah, pra o ele? Rogério Ceni já fez a parte dele, né? Ô, Lucas Dias, Central Band de Esportes, tu tá acostumado a ganhar os pila do sueco lá na KTO, vem? A freguesia segue, Meneghetti. Inter 2, São Paulo 1. Muito bem. Ribeiro Neto. 1-0, choradinho. Pra quem? O Internacional. Tá bom. JB? Eu quero dizer que eu entendo o Rogério Ceni. Ele fez pra agradar o pai dele. É assim. Eu também faço dessas. Eu não sou colorado, mas às vezes eu faço pra agradar meu pai. É do jogo. Meu pai é colorado, pra quem não sabe. Ah, teu pai é colorado? Meu pai é Tua colorado. mãe? A minha mãe era romarista. As irmãs? A Thaís, que é a mais velha, é colorada. A Tigra não tem muito time, é mais colorada. E a Taiane é gremista. Tem uma gremista. E então, o na família. Sapo, que é meu irmão, só por parte Tem de uma pai, gremista na também. família, é isso? Tem mais de uma gremista. Vai! Vai! Mas a tua esposa é gremista e manda na casa, né? É, E as- muito. E as filhas? Não, as duas são. O quê? A Maria e a Isabela são gremistas. Muito bem. Vamos lá. Cara, hoje tá com cara. Tá com cara de um 0 a 0, aqueles assim, frio, que a gente depois. Vai ser 0 a 0. KTO.com é a nossa casa de apostas e o cupom promocional é esse que está aqui embaixo, Donos TV. Vamos lá, Lucas, vamos fechar a novela Bitelo. Fecha hoje, né, Lucas Dias? Uma parte dela sim, tá, Meneghetti? Porque o Bitelo é aguardado já nas próximas horas em Moscou para firmar contrato com o Dinamo de Moscou, que está pagando 10 milhões de euros para contratar o jogador de 24 anos que pertence neste momento ainda ao Grêmio. Ele foi direto do Marrocos, onde estava com a seleção brasileira pré-olímpica, para a Rússia para firmar esse contrato. Mas agora o grande detalhe, Meneghetti. O Grêmio, que desses 10 milhões de euros ficaria com 8 por conta de um acordo que faria com o Cascavel, o Grêmio tem 70% e o Cascavel 30% deste negócio. É aí que está a nova novela, tá, Meneghetti? Porque o Cascavel não está aceitando que perca, de certa forma, 10% do negócio e o Grêmio leve 8 e o Cascavel 2 milhões de euros. Inclusive, há poucos minutos o Cascavel soltou uma nota nas suas redes sociais e no seu site. Essa nota, tá, Meneghetti, ela não deixa claro assim, ó, o Cascavel não aceita negociar com o Grêmio. Não diz isso, mas deixa claro que o Cascavel, quando topou liberar o Bitelo ao Grêmio, quando teve propostas de Palmeiras, Atlético Paranaense, São Paulo e Flamengo além do Grêmio, acordou que o Grêmio teria 50% e o restante seria do Cascavel. Ao longo do contrato com o Grêmio, o tricolor adquiriu mais 20%, ficando com esse 70% do Bitelo que a gente citou. E o Cascavel encerra sua nota aí, Meneghetti, dizendo: o Grêmio tem 70% e o Cascavel tem que receber os seus 30% deste negócio. Só para reforçar o que disse o Lucas, assim, no último parágrafo da nota, o Lucas falou, caso o Dinamo de Moscou adquira os direitos econômicos de João Paulo Bitelo, é direito do Futebol Clube Cascavel receber o valor correspondente a 30% de toda a negociação, abrangendo não apenas a transação inicial, mas também eventuais cláusulas de desempenho e percentuais de vendas futuras. Assina o presidente do Cascavel, Valdinei Silva. Imbróglio
montado. Muito bem. Bom, tem um imbróglio montado aí, Diogo Rossi, com relação à negociação Grêmio e Cascavel. Me parece que Grêmio, Dínamo, Bitelo, Dínamo, tá tudo ok. Mas esse imbróglio não vai se resolver tão fácil. E aqui me parece um detalhe importante que está no final dessa nota, Meneghetti, que eu estava lendo, que é o seguinte, eles falam em 30% de cláusulas dentro do contrato. Sabe por que o Cascavel coloca isso na nota? Porque tem uma cláusula de 1 milhão de euros em caso de uma participação X em jogos com a camisa do Dínamo. E esse 1 milhão seria do Grêmio, né? Esse 1 milhão, o Cascavel está colocando aí esse pormenor na nota, lá no finalzinho ali da nota ali, ó, que está na tela. Eles querem os 30% também dessa cláusula. Mas esse dinheiro é extra os 10? E isso é um dinheiro, uma cláusula por participação em jogos. Ô Meneghetti, isso aí é o seguinte, tá? Foi acordado uma coisa de palavra e o Cascavel... Não, de contrato, né? Não, tem uma coisa em contrato e tem uma coisa de palavra. O contrato é 70-30, tá? 70 é do Grêmio. O Grêmio disse no final de semana que conseguiu um acordo verbal. Isso aí, e o acordo verbal... mas aí... Tudo bem, só que daí o Cascavel não tem palavra, é isso? Moiou. Ou Moiou a palavra? Ou o Grêmio... Tudo bem, mas... O último cara que eu ou o Grêmio acreditei pode na ter palavra pifado. foi o Yuri Alberto. Esse é o último que eu acreditei Não, na mas, palavra. só para não deixar assim, ó. Daqui um pouco o Grêmio também se precipitou. O Grêmio fez a proposta pro tudo Cascavel, bem, o Cascavel perfeito. não disse, não, vou pensar e o Grêmio já a única soltou coisa que para eu quero dizer é o pressionar. seguinte, o negócio tá fechado, tá? O Grêmio vai ter que abrir mão desse acordo de palavra, porque o jogador já tá chegando na Rússia, tá? Inclusive, sexta-feira ele já assiste uma partida do Dinamo de Moscou. Eu nem sei quem é o adversário, mas ele assiste na sexta-feira. Detalhe é o seguinte, tá? Bota em dinheiro isso aí. Quanto que o Grêmio ganha menos com esse não aceite do É que assim, Cascavel? ó, não é que assim, aí que tá. Não é que o Grêmio ganhe a menos. O Grêmio ganha os seus 7 milhões de euros Ganharia 8. e ganharia 8. Bom. Então não é menos. Não, é muito eu entendi menos. a leitura que tu quer Não, fazer. tem menos. cláusula futura. Ué. Os 20% de venda futura... Mais valia, né? Do Grêmio. Da mais-valia? Não, o Cascavel está dizendo que essas Isso, cláusulas, e mais- eles têm 30%. E mais eles estão dizendo que tem direito a 30% desse 1 milhão Desse de 1 milhão. euros que é da participação de jogos, né? Vem, A Ribeiro. pergunta é, dado o imbróglio, o Dínamo não pode, porque o Grêmio é um detentor dos direitos federativos, então o negócio é com o Grêmio, na lei. Tá? Não pode o Grêmio vender o jogador e o Cascavel fica com os 30% dele. Sim, vai vender a sua parte por 7 milhões, né? Mas o Cascavel não quer, Ribeiro. O Dínamo não quer Não, comprar. não, Mas daí, só um pouquinho, mas vamos pensar no caso do comprador. Os caras estão oferecendo 10 para o jogador. Aí deu um imbróglio do Grêmio aqui, o Cascavel, não, eu quero os 30. Aí o Dino vai dizer, tá então, vou comprar só a parte do Grêmio. Isso. Por 7 milhões. 7. Aí Por o 7 Grêmio, milhões. o que o Grêmio faz? O Grêmio pega e faz sozinho as cláusulas futuras. Não, mas Sim, aí... na qualquer aí- cláusula, o Cascavel vai ter 30%. Aí Só vai que para a aí- justiça. Não, só que aí é o seguinte, o Ribeiro, tem uma coisa importante. A primeira coisa importante a dizer é, a proposta do Feyenoord era essa, e não foi pra frente, porque não tinha a parte do Cascavel. Parte 2, o Dinamo vai pagar da seguinte maneira, ele vai dar 7 milhões e meio de euros agora, e 2 milhões e meio de euros na virada do ano, em janeiro, tá? Aí eu não sei, tá? Aí eu tô supondo, eu até não sei se é ético e legal isso, mas eu vou supor dessa maneira. Eles dão 7 milhões e meio de euros agora, tá? O Grêmio fica com 7 milhões e dá meio milhão de euros pro Cascavel e diz assim, ó, em janeiro vocês recebem o resto de vocês. Pronto. Tá, é que basicamente... Aí, meu amigo, ó, negócio é negócio. Vocês tinham uma palavra com o Grêmio, não foi pra frente. Então faça agora esse negócio, eu faria peraí, isso. jogou. Peraí, eu entendo que tu tá mostrando um lado da questão. Não, tudo Mas, bem, eu o tô presidente mostrando do o lado da Cascavel- questão. O presidente do Cascavel tem um ponto na discussão. Não O presidente do ponto, Cascavel... Que ponto lei que ele a favor tem? dele. Não, o presidente do Cascavel chegou e disse o seguinte, o que ele está nos dizendo? então Ele tá disse, bem. olha, o presidente do Cascavel está nos dizendo o seguinte, gente, ele sustenta que não acordou nada. Curiosamente ele estava falando até ontem, né? Agora, hoje ele só quer soltar nota oficial. Tudo bem. Parabéns. Mas, até ontem ele estava conversando conosco, via WhatsApp, via ligação e tal, atendendo os repórteres, e o que ele disse? Nunca bateram nada, bateram assim, fecharam comigo. O Grêmio sempre quis maior percentual e tal, mas não estava fechado. O que aconteceu? O Grêmio anuncia a venda, vaza para os repórteres, gente do altíssimo escalão Esse dos foi o repórteres, a vaza que tinha um acerto com eles, que o Grêmio ficaria com 8 e eles ficariam com 2, e ele disse, não, eu nunca aceitei, o Grêmio pode estar propondo isso, mas eu não aceitei. E a versão dele é a seguinte, na metade do ano passado, quando o Bitelo já era titular do Grêmio, tinha uma cláusula que o Grêmio exerceu,
que comprou 20% do Bitelo por 400 mil reais. O Grêmio já tinha o Bitelo como titular e ele não chegou e disse, não, agora é R$1 milhão porque ele é titular. Não, fez-se valer o contrato, o Grêmio pagou 400 mil e comprou 20% do Bitelo. Tentou comprar mais 20 e o Cascavel não quis vender. O Grêmio tentou mais 20, só que aí não tinha contrato, seria uma negociação, eles não quiseram, disseram, vamos esperar. Então ele disse, se eu não inflacionei aqui, eles não inflacionam do outro lado. Sabe o que eu acho que do pode jogo. ter acontecido? Sabe que muitas vezes a vaia da torcida que é ruim, né? Que pressiona e tal, né? Daqui a pouco, como é que o presidente do Cascavel vai argumentar com o seu conselho deliberativo, ou com a sua torcida, ou com os sócios, que ele abriu mão? Por quê? Então eu acho que o vazamento desse acordo pode ter obrigado o Cascavel... Nós estamos fazendo uma leitura pressupondo que o acordo, que a parte do acordo verbal existiu. A gente não sabe, né? Essa é a informação, né? Não sei, deve ter uma versão do Grêmio. A versão que eu tenho, ela vem do Grêmio e de quem estava fazendo o negócio, que estava acordado que o Grêmio ficaria com quase 8 milhões de euros. E agora? E agora o Cascavel está dizendo que não é assim. Só que assim, um dos lados que me conta a história tem relações diretas com o Cascavel. Ou seja, o Cascavel sabia. Eu tenho certeza, porque a pessoa que me disse também tem O relações com o fato é Cascavel. que se for isso aí, for esse imbróglio, for adiante na justiça, na FIFA, que vai valer o que está no contrato. O Não vai Grêmio, valer assim, o que foi dito. o que eu tô sabendo de momento é, o Grêmio vai ficar com 7 milhões de euros, tá? Não vai brigar com o Cascavel. Toma, 13 milhões é de vocês, tomem. Agora, o que tá me causando estranheza, que eu já perguntei pro Grêmio, é esta linha final que o Cascavel coloca na nota. Isso até pode ser discutido, mas assim, Só para quem vou dar tá entendendo experiência agora, né, que é ficar com 30% também de cláusulas futuras. De O que, produtividade. cara, desculpa, isso não existe. Vou dar um exemplo aqui do PP, tá? O PP, o Grêmio tem cláusula de plusvalia de 12,5% de tudo que ele valorizar na Europa. O PP foi vendido por 15 milhões de euros. Se ele é vendido, sei lá, por 20 milhões de euros na Europa, o Grêmio tem 12,5% de 5 milhões de euros. Toda a valorização dele lá. E o Foz do Iguaçu não tem parte nesse valor. Por quê? Porque não tem, porque não é assim Porque é uma que funciona. negociação do Grêmio, Porque não uma tem nada a ver. negociação se chama plusvalia, uma negociação a mais da valorização dele, e isso tu coloca, Grêmio e Porto colocaram essa cláusula. Tu tem 20% dos direitos econômicos que já foram vendidos, então tu vende os teus 30% separado. Futebol tem direito federativo e direito econômico. O direito federativo é 100% do Grêmio, o direito econômico é 70% do Grêmio e 30% do... O direito de federar é Grêmio. E é o Grêmio que comanda. O Grêmio pode hoje chegar e dizer assim, não tem mais negócio, acabou, volta. Mas o Cascavel aceita, tá? Porque o presidente do Cascavel não está precisando de dinheiro. Ele é um empresário lá, ele está dizendo assim, cara, a hora que for, vai. Para mim, se for agora, daqui a um ano, não faz diferença. A verdade me parece bem clara, sim, Meneghetti. Não que eu tenha a verdade, mas está me parecendo que no frigir dos ovos o negócio não foi tão maravilhoso como a gente estava esperando que fosse. Ou Porque que o Grêmio está realmente desesperado. Mas ainda é bom? é bom, mas assim, eu até gravei ontem no meu canal do YouTube que era o negócio dos sonhos. Porque assim, ó, tu pega quase 8 milhões de euros na mão, agora, né, na negociação, fica com 1 milhão de euros pela negociação futura, assim, de Subtelo jogar, e ele vai jogar porque se ele vencer, ele ganha 45 mil reais por cada vitória, o Grêmio ia acabar pegando esse 1 milhão de euros, cara, ia ser quase 9 milhões de euros. Mais o a negócio, plusvalia ainda. Mais a plusvalia. Então assim, cara... Eu não sei se esse negócio é tão bom, porque é o seguinte, ó. Não tava ficando O jogador muito bom. não queria ir, Tá, o Grêmio pedia 10 pela sua parte, mas é aquela história, pede 10 para vender por 8. É sempre assim, é normal. Tava pegando os 8, não tá bom, então? Não, pois é. Não era um negócio entabulado como o Grêmio queria, foi mais ou menos como queria. Tem 2 empresários da parada. Ontem um dos empresários soltando nota aí, dizendo que teve até ameaça de processo. Esse pro Grêmio não interfere nada. A tudo quanto é lado. Não, interfere? Pô, tá no dinheiro do Grêmio não. Tá um tumulto isso aí. Que Não, tu mas não tudo tem bem, mas no noção. dinheiro não. Hã? No tumulto sim, mas no Não, dinheiro mas daí não. eu tô dizendo que o negócio é todo tumultuado. Sim, isso sim. Eu Lucas, vamos falar sobre essa declaração ali do Valência, diga lá. E se repercutiu bastante, a gente até comentou a situação do Keno, talvez uma má interpretação. Lá no Rio de Janeiro isso também está acontecendo, tá, Meneghetti? Uma interpretação tanto quanto curiosa em relação a uma fala do Ener Valencia em uma entrevista para o Globoesporte.com nesta semana. A gente vai colocar agora o que falou o atacante equatoriano do Inter. E ele disse o seguinte: pode-se dizer que gostamos de pegar o Fluminense. Está perto de nós com uma viagem curta. Os companheiros conhecem muito pelos enfrentamentos. Eu também enfrentei. É mais fácil de analisar o rival e isso está repercutindo lá no Rio de Janeiro, tá? Da mesma forma que se falou da resposta do Keno na ESPN essa semana, tem se falado dessa resposta do Ener Valencia
como se ele estivesse menosprezando o Fluminense, preferisse pegar o Fluminense talvez por ser mais fácil do que o Olímpia. É dessa forma que está sendo tratado lá no Rio de Janeiro. Tá tudo no script. É assim que funciona o enfrentamento, um clássico nacional por uma competição tão importante como a Libertadores. Tá tudo no roteiro. Agora os dois clubes, especialmente torcidas, os influencers, vamos começar a buscar lá o que alguém disse em 1913 sobre o Fluminense ou quem em 1926 falou do Fluminense sobre o Inter para tentar mobilizar isso. É evidente. Cara, é até meio constrangedor. E olha, tá falando aqui quem gosta de dar uma esquentada nas coisas. Não tínhamos percebido. Embora não pareça, mas se tem alguém que disser alguma coisa atravessada, eu vou aproveitar para tentar mobilizar. Eu sempre fiz isso, acho que isso é do jogo, até do folclore, do futebol, de tudo que faz o futebol ser bonito. Mas, gente, não vamos forçar a barra também, né? Não vamos forçar, não tem... Inter e Fluminense são clubes que têm boa relação, né? Eu não posso pegar o que aconteceu lá no rebaixamento do Inter em 2016, um torcedor do Fluminense xingou, humilhou um senhor colorado que estava no trem. Aí, ó, a torcida do Fluminense... Não, cara, isso aí, abobado tem tudo que é torcida. Então, desconsideremos tudo isso e vamos desfrutar, como dizem os castelhanos. Desfrutar de um grande confronto do futebol brasileiro, de dois belos times de futebol, que são Inter e Fluminense, e na estratégia, no jogo de xadrez de dois treinadores estratégicos, quem tiver a melhor estratégia vai chegar à final da Libertadores. Aliás, sobre isso, Diogo Rossi, o Baldassi me deu o gancho, a era dinizismo terminou bem ontem lá, né? Nessa primeira fase, show, né? Foi muito bem ontem. Agora ele se foca no Fluminense, né? Eu espero que com essas mesmas qualidades que ele mostrou ontem treinando o time. 6 pontos em 6 disputados. Acho que tá bom, né? Foi tranquilo ontem, né? Na semifinal da Libertadores, 3 pontinhos lá, 1 pontinho aqui, classificado, tá maravilhoso, tá na Gostou final da do Brasil Libertadores. ontem, então? Não gostei, brincadeiras à parte, não gostei, acho que o Diniz não foi bem. Ele tem uma característica que ele tem no Fluminense, que ele repetiu na seleção, demora muito para mudar, para tomar uma decisão dentro do próprio jogo, para alterar o jogo, né? Ó, o Cudê tá ouvindo... Cudê. Ele faz isso. Dica pro Cudê. Ele faz isso no Fluminense e repetiu na seleção brasileira ontem. Será que ele não estava ontem com a cabeça no Inter? Será que não é Sabe isso? uma coisa que eu não gostei? E eu vou ser bem honesto aqui, o Meneghetti. Assim, eu sempre defendi a tese de que as coisas não se misturariam, de que, né, a gente tem que acreditar nas possibilidades, mas eu não gostei de uma coisa ontem. Em dado momento, a seleção brasileira estava com muita dificuldade na saída de bola. O Casemiro é um grande jogador, é o melhor volante do futebol mundial, talvez, mas ele estava com dificuldades, ficou evidente isso. E ele tinha no banco um cara que sabe não só fazer o que o Brasil precisava, mas sabe tudo daquilo que o Diniz gosta de fazer, o André. E o André não ganhou um minutinho que fosse. Eu não gostei, sou bem honesto. É porque tem na seleção, tem a hierarquia. Tu acha que o Diniz vai chegar de não cara? Não dá pra tirar o Casemiro, eu sei, mas aí, ô Ribeiro, aí é uma coisa que eu não gosto e eu jamais queria alimentar isso, tá? Mas assim, cara, ele treina no Fluminense, tá na seleção... Quer dizer, então, que ele preservou o André? Por que eu não posso acreditar nisso ontem? Só um pouquinho, aí é grave. Não, é que assim, eu não gosto... Aí vai justificar a crítica de quem diz que o cara não pode ser treinador de clube e seleção. Eu não gosto Se o André merece chance na seleção e o treinador da seleção não dá chance para preservar ele para o confronto do clube dele, aí nós temos coisa errada. Eu acho que é preservar... Não, eu acho que não é pro jogo, é preservar de dizer assim, só jogou na vaga do Casemiro porque o André do Fluminense treinado por ele. Não, eu acho que é outra coisa. Olha... É que assim, o que eu achei estranho é, por que não entrou então não o André? Não, peraí. O André entrar num jogo é bom, porque imagina o moral que ele fica pra jogar pelo Fluminense depois. Por isso que eu não entendo por que ele não entrou. Não entrou por causa da hierarquia. Eu acho que é hierarquia. O Diniz... Pô, o Richarlison, por que o Richarlison tá no time ainda? Qual é a hierarquia que o Richarlison tem? Posso tentar... Primeiro que ele não é centroavante, não faz gol e continua no time. Ele tá com um problema pessoal, né? Sempre importante dizer que... sempre tem polêmica quando o cara sai. Às vezes tu nem tá mais. Eu não acompanho e vou me valer. Não acompanho o futebol feminino a ponto de dar opinião sobre futebol feminino. Saber sobre todas as notícias. Então eu vou dar uma informação. Só relatar o fato. O técnico do Corinthians saiu do Corinthians e foi substituir a Pia na seleção feminina. E ele convoca 10 jogadores do Corinthians. Jogadoras, perdão. E o técnico do Palmeiras reclamou.
Sempre vai ter reclamação. Mas é que assim... Aí E eu não sei se ele tá certo ou tá errado, então eu digo, eu não tenho opinião sobre o tá fato porque eu não acompanho esse ponto. É que o... Não, é que eu digo assim, eu pentacampeão. não tenho opinião, eu não tenho também não como tenho. opinar se foram bem Mas, convocados ou só não tem e se uma o cara do pequena Palmeiras tá diferença certo ou aí. não. O Só que técnico sempre do vai ter esse tipo de Corinthians, coisa. o técnico do Corinthians do futebol feminino saiu do Corinthians e foi para a seleção. O Fernando Diniz não saiu do Fluminense e foi para a seleção. Essa é a pequena diferença do Não, processo. tem diferença, mas o que eu quero dizer assim, sempre vai ter esse tipo de coisa. É que eu não quero. Ou se não convocar... Isso, o meu medo é esse. Eu não quero que se crie uma coisa que não existe. Não, mas pra mim tu já criou. Eu estava procurando aqui um motivo para inventar uma crise e já achei. Mas é que quando eu vejo com os meus olhinhos as coisas acontecerem na clara evidência do jogo, aí, cara... Sabe? Aí até... Sobre essa eu do desconfio Diniz... da minha sombra, eu não vou desconfiar das Cara, coisas. essa do Diniz é muito engraçada, assim, porque tu acompanha a rede social. Eu me tornei o cara que eu não queria me tornar, que é o cara que não se empolga mais com seleção e é doido para voltarem os jogos. Ou seja, tu vê a seleção no modo Ribeiro. Exatamente. Pelo menos ele vê. Eu fico doido, assim, ontem eu fiquei feliz que ia ter o jogo pra, tipo, tá, beleza, vamos voltar a falar sobre dupla Grenal, que é o que me interessa. Mas aí, lá pelas tantas, é o seguinte, cara, no primeiro jogo que a seleção venceu, era uma loucura o Diniz, tinha gente, um monte de cara de Globo, de cara, assim, do centro do país, dizendo, não precisa mais do Ancelotti. Não precisa mais do Ancelotti, tem o Diniz. Aí ontem já voltou tudo ao normal de novo, dizendo, mas talvez e tal. Ô, Meneghete, não vamos discutir Carlo Ancelotti, Não, né? não. Que o Falcão só chama de Carlo. Um dia ele vai treinar na seleção brasileira, né? Um dia ele vai treinar, né? Mas aí vai começar um trabalho com começo, meio e fim. Não só no Metade do fim, ano que né? vem. Não dá pra Metade do começar ano que só no fim, né? Não dá pra começar começo, meio e fim, né? Meneghete, se tu tens a pessoa mais espetacular do mundo em qualquer função e só precisa esperar por ela um ano, tu espera. O Ancelotti, multicampeão, vai vir para a seleção brasileira. Tem que fazer, tem que esperar. Ô, Lucas, que baita notícia é essa, hein? Vamos lá, quero ver. Pois é, Meneghete, Campas, jogador que rendeu 4 milhões de dólares aos cofres do Grêmio lá em 2021, quando o Tricolor foi buscar ele no futebol colombiano, está emprestado ao Rosário Central e está indo muito bem, obrigado, lá no futebol argentino. Tanto que o Rosário quer comprar o Campas, que tem vínculo de empréstimo com o Rosário Central até o final da temporada, e um passe fixado em 2 milhões de dólares por 50%. E o presidente, inclusive, da equipe argentina, já deixou claro, a intenção é comprar o jogador, é pagar esse valor de 2 milhões de dólares por 50% do jogador que ainda pertence ao Grêmio. Olha só, Diogo Rossi, vamos falar um pouquinho do time do Grêmio para esse jogo contra o Bragantino, fora de casa. O Grêmio precisa de uma vitória, minimamente de um empate, mas seria bom ganhar para se consolidar entre os 3 primeiros. Mas o Renato já não tem o Bitelo, né, que este já está em Moscou. Dá para desenhar um time do Grêmio com os 3 volantes, o Soares e o rapaz que veio do Fenerbahçe, que eu me esqueci. João Pedro Galvão. João Pedro Galvão. Tem um detalhe, Meneghete, o Carbajo jogou ontem, né, um pouquinho mais de 45 minutos, o Vijaçante titular nas 2 partidas das eliminatórias por 90 minutos, os dois estão praticamente fora, assim, o Vijaçante praticamente jogou fora. 45 minutos ontem. O Carbajo ainda pode jogar, o Vijaçante é praticamente certo que não começa, porque ele jogou os 2 jogos, 90 minutos, apesar que me dizem que se o dependesse do Vijaçante, ele jogava todos os dias uma partida, tá? Ele joga, para ele não tem problema. Só que Ronald e Mila disputam a vaga dele e o Carbajo podendo começar ao lado do PP. Só que desmonta, né? Porque o Vijaçante, para mim, depois do Soares e do Bitelo, é o melhor jogador que o Grêmio tem no meio de campo. Sem ele, fica bem difícil. Vamos ver, é um enfrentamento muito duro. Eu conversava com alguns colegas lá, né, de Bragança, me dizendo que é um confronto direto para eles. Eles tratam com essa ideia. Para nós, é o jogo que pode encaminhar alguma possibilidade ainda de sonhar com o título do Campeonato Brasileiro, porque o Grêmio identifica que, jogando fora de casa e pontuando, que é algo que ficou para trás no Campeonato Brasileiro, ainda dê para sonhar com o título. É difícil, né? Jonathan Robert viaja? Deve viajar para voltar depois de quase um ano, né? Divergindo de ti, que é o Iturbe, acha que ele tem mais características? Não, eu não disse Eu acho isso. que o Jonathan Robert é o jogador com mais características para entrar no lugar do Bitelo. Não, ele também é, e eu jamais disse que eu queria o Iturbe. Eu só falei quando questionado. O senhor comandante do programa fez a pergunta.
Mas quem no grupo tem a característica... Aí eu falei, o YouTube tem. Falou Foi só equivocadamente. isso, tá? Falou YouTube. Eu não vejo o YouTube jogar, mas ainda mais treinar. Não sei, né? Aliás, jogou 19 minutos, porque 19 minutos. Tá? Eu acho que é o Jonathan Robert. O Jonathan Robert para ser preparado. pode ser testado, né? Tomara que venha e né? volte confiante, né? Desse longo tempo de parada, né? Agora, é uma boa oportunidade. Se eu não me engano, é a primeira vez que esse esquema com 3 volantes joga fora de casa, né? Sim, até porque os 2 primeiros jogos foram em Então, casa. vai ser Para testar o esquema, né? Não os jogadores, né? Porque são jogadores diferentes, mas o esquema é um bom teste. Fala, JB. Eu só tenho, assim, o Grêmio, como é que eu vou... O Grêmio agora vai entrar numa fase de, não é monotonia, mas é... Não, eu acho que bem pelo contrário. Eu acho que o jogo contra o Bragantino pode mostrar justamente o contrário. Tem vaga Libertadores até título, o Grêmio fala ainda. Se o Baldasso acha que o Inter pode ir para Libertadores via Campeonato Brasileiro, por que eu não posso? Não, é que assim, o Inter tem uma coisa... Eu não sei se o senhor lembra disso, o contrário disso. Eu disse que eu não o acho Baldasso isso. não acha isso, mas assim, o presidente me abriu os olhos, o presidente do Esporte Clube Internacional. Tipo, de fato, pode. Ontem eu até discutia com o Chico Garcia, que agora o Chico Garcia não quer mais trabalhar, só tá cuidando do Pietro, né, do novo filhinho dele. É meio que a lei, assim, o que ele tá fazendo, né? Pra ele o filho ele nasceu, nunca daí gostou de ele futebol tem mesmo. licença, Pra ele ele é Gostou, maravilhoso. então daí eu falo pro Chico, tá vendo o jogo? Cara, tô fazendo o Pietro rotar. Não sei o que. Então, que é lindo, é maravilhoso. Beijo pra ele, pra Mila e tudo mais, e pra Luna, que agora é a irmã mais velha do Chico. Lá pelas... Quanto tu imaginou que o Chico Garcia teria 2 filhos? Pietro. Aumentou a prole. Hã? 2. Nem eu imagino. Até os canalhas e cafajestes se Eu acho convertem. só- Tá, e aí tu tava falando com o Chico Garcia. Tá, eu, Chico Garcia, isso. Aí, eu tava falando com o Chico Garcia, cara, tu tá errado, não pode virar G9. Pode. Porque hoje o 8º colocado, eu sei que tem muita coisa que tem que acontecer, tá? Mas o 8º colocado é o Fortaleza. Se o Palmeiras ganha a Libertadores, o Flamengo ganha a Copa do Brasil, Aí vira vale o G8. Fortaleza ser campeão da Sul-Americana. aí vai o Fortaleza, pode virar G9. Aí sim. Eu sei que é muita coisa. Aí o Fortaleza, 8º colocado, campeão, que é o 8º colocado hoje, é campeão da Sul-Americana. Ele ganha a vaga pela Sul-Americana. Aí o 9º colocado do Brasileirão vai ganhar. Cara, vamos pra lei das probabilidades. Vai Eu virar acho- G7. Eu só quero... Vai virar Eu acho, G7. tá, não, G7 não, eu acho que vai virar G8. Eu só quero dizer uma coisa importante O campeão aqui. da Libertadores da Copa do Brasil vai acontecer. Se me permite, Meneghetti, não é porque o Inter não tem nada para fazer no Campeonato Brasileiro que o Grêmio não tenha mais nada para fazer no Campeonato Brasileiro. O Grêmio está disputando G4 ainda no JB. uma possibilidade do Campeonato Brasileiro de disputar o título. Então, Diogo- Se o Grêmio ganhar amanhã do Red Bull Bragantino, ele vai voltar a fazer aquilo que tinha dificuldades no campeonato, que é pontuar, e o Botafogo tem deslizado no campeonato. Por que não? O JB disse que o Inter não tinha nada pra fazer na Libertadores, faz um mês aqui. Eu só Não queria é? recomendar Eu e aos tu nossos, também, né? aos nossos telespectadores e seguidores que a partir desse momento não vejam mais os vídeos de Grêmio do João Batista Filho. não. Vejam Não, os do mas Meneghetti, vejam os do Diogo Rossi e do Ribeiro Neto. Opa, Do JB estamos vocês não vejam mais. Não, porque, acabou, quer dizer, pro JB Grêmio acabou o campeonato. Não tá mais nada. Então por que vocês vão ver os vídeos no canalzinho do JB sobre o Grêmio? Veja aqui o do Menegas, veja o do Diogo Rossi e do Ribeiro Neto. Estamos precisando. Momento sem caráter aqui no estamos programa. precisando. Não, tudo bem, não que seja uma novidade, né? É que tu não tá me contando nenhuma grande notícia. Não, teus vídeos. Tu nem vai fazer vídeo do Grêmio, imagina. Não, eu né? vou Já que não fazer. tem nenhuma Pra notícia, quê? Uma né? monotonia? Faz só do teu Inter e Eu pronto. vou- Te ali eu o vou Baldasso, ao Vaguinha, essa turma de Colorado e pronto. É que eu farei, mas como sempre... Mas de jogo não, né? No canal JB Filho Repórter você vai ter super sinceridades do JB. Eu não vou fazer coisas pra, tipo, pra te prender, pra Qual é tu o teu ficar canal? no meu canal. Ou JB, seja, eu vou fazer coisas pra, tipo, tu não vai, em hipótese alguma na tua carreira, de repente partir pro sensacionalismo, né? De Não, clickbait, isso eu só- obrigar as isso pessoas eu a só clicar. espero- Tu não vai fazer Não, isso. peraí. Eu sou caça-clique. Mas vamos pensar Eu assim, quero JB. o teu clique. Agora, clickbait, vamos que é o pensar- quase assim, Não, só a quero dizer uma bomba coisa. vendida, não Vamos sei o pensar que, numa não é. realidade. Grêmio e Bragantino amanhã, empate 1-1. Amanhã nós vamos palpitar na KTO. Empatou 1-1. Nem faz vídeo. Não vai. aqui. Tá uma monotonia mesmo. Empatou Meneghetti. 1-1. Não aconteceu nada. O time jogou razoável. Não faz Segunda-feira, o vídeo. segunda-feira, 10h05 da noite, o Grêmio ganhou do Bragantino, o Grêmio ganhou do Corinthians, né? Ganhou os 2 jogos fora de casa, porque é o objetivo que o Grêmio tem no campeonato. Aí fica 9 pontos de distância do Botafogo, tem o confronto direto, pode ficar 6. O JB não vai fazer Tá de isso. folga? Tá de folga? Folga. Tá de folga. Esquece, o campeonato Tá de folga. acabou. Vamos ao intervalo e o Lucas Dias conversa com vocês na live do YouTube. Se tu me quiser. Vamos lá. Live aqui no YouTube, Donos da Bola RS.
Vamos ver quem é que já tá por aqui, tá? Tá dando uma demoradinha para carregar. 16, 17 mil pessoas nos assistindo por aqui. Fabiano Araújo, a torcida vai à loucura, a torcida vai à loucura. Vamos lá, tá? Quem tá aí acompanhando também. Na rádio tem rodado os breaks, né, Paulinho? Tem rodado os breaks na rádio? Tá. Não? Ah, bom, perfeito. Não, vai que tá indo na Rádio Bandeirantes também, para quem quiser acompanhar. Tá no carro, no aplicativo lá e tal. 94,9 FM também. Quem mandou aqui? Daniele Marques. Lucas, JB é o Léo Dias da Band? Pode ser. Uma comparação interessante, pode ser. Só que o JB... É que todos nós somos fofoqueiros, né? Quem não é... Você que tá vendo aí também é um fofoqueiro. Pô, quem é que não gosta de uma fofoquinha? Inclusive, falando em fofoca, pra quem pergunta do rango, lasanha hoje. Oi? Tá, lasanha de guisado, vamos lá. Mas assim, muito forte, tá? Como é que é? Ralado? Boi ralado, perfeito. Cara, lasanha é muito forte, tá? Lasanha é muito forte. Hoje vai ter Marlos Prestes, que perguntou do almoço. Lasanha hoje, papai. Não tem essa. Quem mandou aqui? Hermes Salvagni, Lucas Dias, sejamos justos. Se fosse ao contrário, nesse caso, o Bitelo contra o Grêmio ou o Inter, todos nós estaríamos gritando aqui, abraço Bombinha Santa Catarina. Fato. Júlio Silveira, manda um abraço para Santana do Livramento, um abraço e um beijo na boca de todo mundo de Santana do Livramento. Quem mandou aqui? Eduardo Machado, vamos, Lucas, vamos. Quem mandou aqui? Esse aqui, o Meneghetti tá nos ouvindo lá de baixo? Ou ele foi dar uma volta? Porque olha só, Marques Cardoso, fala Lucas, pede pro Menegas mandar um beijo pra minha filha Isabela de 5 anos. Ela assiste o programa comigo todos os dias e ela adora os engraçadinhos da bola. Somos de Santa Vitória do Palmar. Pô, muito legal essa mensagem. Isabela, um beijo pra Isabela, a toda a nossa audiência em Santa Vitória do Palmar. Um abraço a todo mundo aí, um beijão pra Isabela, Lucas. Beijo pra todo mundo lá de Santa Vitória do Palmar, pra Isabela e também pro Marques Cardoso, então, que estão na nossa audiência. Vinícius, Lucas, o Grêmio vai ganhar o Brasileirão? Quem não é iludido? Quem não é iludido? Pô, a gente aqui arrastou o Inter brigando pelo Brasileirão ano passado, não sei quanto tempo. Dá pra gente meter essa. Não tem problema, dá pra se iludir, tá? Não vejo problema nenhum em quem se ilude. Quem mandou aqui? Colorado de Brasília. Beijo. Enquete Poker, resultado final da nossa live do YouTube, na aba Comunidades. Vai pro ar? Tá aí, ó. Enquete Poker, qual a importância de uma vitória do Inter sobre o São Paulo hoje à noite? Jogo que você, é claro, vai acompanhar pela rádio Bandeirantes FM 94.9. Quebrar a sequência negativa do Brasileirão, 10 jogos sem vitória, metade, 50%. Ainda sonhar com vaga na próxima Libertadores, 10%. Se afastar da zona de rebaixamento, alô Dani Dubin, você tem razão, 40%. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam também na Rádio Bandeirantes FM 94.9. Vem aí Daniel Oliveira comandando o apito final, mais debate sobre dupla Grenal. A gente volta amanhã ao meio-dia. Tudo com Alexandre Mota. Boa tarde, Mota. Boa tarde, Menega. Boa tarde aos demais integrantes dos Donos da Bola. Só uma notícia que eu acabei de ficar sabendo: prenderam aquele brasileiro que havia fugido da penitenciária da Pensilvânia, lá nos Estados Unidos, hein? Tava na hora, né? $1 milhão a polícia norte-americana estava gastando por dia. E trataram ele com muito carinho, viu? Eu só imagino. Tu viu que ele foi preso com o status de terrorista, hein? Foi exatamente. Foi exibido ele assim, olha, prendemos uma grande estrela do crime. E ele merece. Prisão perpétua, né, Mota? Exatamente. Lá o negócio funciona, Menega. Lá funciona. É isso aí. Valeu, Mota. Valeu, grande abraço. Amanhã tem mais Donos da Bola, hein? Quarta-feira, 13 de setembro. Fica comigo agora porque vai ter muita informação